O silêncio esforçado. Sabias que o silêncio forçado é um ato não adequado, é um ato não propriamente bom? Caro amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou o Álvaro Mendes. Hoje eu quero falar para si algo muito importante naquilo que diz, aquilo que toca à criatividade. Mas antes de nós falarmos da criatividade, para que tu possas compreender melhor aquilo que eu quero te transmitir, eu gostaria de começar desta forma. O silêncio esforçado. O silêncio esforçado pode, até certo ponto, eliminar a criatividade. Diminui a capacidade criativa. O silêncio esforçado é um ato coercivo em que o indivíduo se sente obrigado a não se exprimir. E quando alguém não pode se exprimir, atenção, não é só exprimir-se com a voz da nossa alma, ou melhor, o som que nós transmitimos através da via oral. Mas o silêncio esforçado significa também nem a escrita, nem através da escrita tu possas, portanto, exprimir aquelas que são as tuas ideias, aqueles que são os sentimentos da tua alma, os sentimentos da tua essência. Não podes exprimir a tua essência, não podes exprimir o que pensas. A liberdade de expressão numa sociedade, hoje, em tempos modernos, ela é garantida. E quando somos esforçados ao silêncio, isto é mais do que evidente que é uma violação aos direitos do homem ou aos direitos humanos. Esperemos bem que na nossa sociedade angolana, que todos nós possamos sim ter a liberdade de expressão. Mas eu quero trazer uma abertura mental a todos nós ao tocarmos a esse aspecto do silêncio esforçado. Observa que, colocando um jovem camerunês, um jovem português, um jovem brasileiro e um jovem angolano, colocando-lhes numa mesa redonda para se exprimirem, ou estão numa entrevista e cada um deve se exprimir, tu vais notar o comportamento psicológico de cada um deles. O angolano, de facto, tem tendência de babetar. O angolano tem tendência de cautelar naquilo que vai exprimir. Enquanto que o brasileiro, ele tem uma velocidade no se exprimir e notas uma cultura da palavra muito extensa. Tu colocas um português, tem uma cultura, tem a capacidade psicológica, tu notas no seu comportamento psicológico, melhor dizer, uma certa liberdade e capacidade de se exprimir com uma tonalidade que vai ou que vem do profundo da sua alma e com a liberdade de consciência. Mas um jovem angolano, ele vai medir, vai cautelar nas palavras que vai utilizar. E não só. Poucos são os jovens angolanos que têm uma riqueza de vocabulário, uma riqueza, em termos de sinônimos. Por quê? Porque existe o silêncio esforçado. Existe o silêncio imposto. Existe, portanto, a limitação até de acesso à própria literatura, acesso a documentos escritos, acesso a uma biblioteca atualizada. Quando o indivíduo está dissociado do avanço da ciência, este indivíduo torna-se muito retrógrado. Quando o indivíduo está dissociado
do acesso à informação, este indivíduo fica despaisado. É importante, sim, que o indivíduo tenha o pleno acesso à informação. É necessário que o indivíduo tenha pleno acesso à literatura. É importante que a juventude frequente bibliotecas, livrarias. Quando tu não dás livros para que os jovens possam se informar, possam pesquisar, tu estás a criar um exército de manadas que servem pura e simplesmente para irem no matadouro quando chegar o momento apropriado. E na política, o momento apropriado em que a manada é direcionada ao matadouro é o momento das eleições. É importante o exercício do raciocínio para o desenvolvimento não só da pessoa humana, mas da própria comunidade em que ela está inserida. A comunidade em que o indivíduo está inserido só vai poder desenvolver de forma coletiva, de forma harmoniosa, quando todos os integrantes desta comunidade tenham acesso a par e grado dos mesmos instrumentos. Quando numa classe de alunos eles têm acesso a todos os instrumentos necessários, ali pode-se medir a capacidade cognitiva de cada um, mas não a instituição que faça a separação ou a distinção de este pode, aquele não pode. O que é que nós estamos a viver hoje? O que é que estamos a assistir hoje na nossa sociedade angolana? É um momento de uma reflexão muito profunda, uma reflexão muito séria, sem alvoroços, para o bem da nossa comunidade. O bem é a nossa maior preocupação. Nós investimos o nosso tempo para o bem, que haja o bem para todo aquele que é da nossa comunidade. E nos solidarizamos a todos os outros povos que têm problemas semelhantes àquelas que a nossa malta tem estado a viver. O silêncio esforçado inibe. O silêncio esforçado, quando prolongado, dissocia o indivíduo da investigação. Mata a capacidade criativa do indivíduo e o indivíduo torna-se deficiente no vocabulário. O indivíduo torna-se deficiente na defesa dos seus próprios direitos. E não se pode deixar um indivíduo no obscurantismo dos seus direitos fundamentais. Todos nós somos partícipes da vida social e quando nós somos partícipes da vida social da nossa comunidade, isto significa dizer que também somos partícipes da vida política. Hoje, todos sabemos que ninguém é patrão de ninguém em termos de direitos de cidadania. Não há alguém que é patrão de um outro cidadão em termos dos direitos constitucionais. Os direitos do cidadão, elas são sagradas e devem ser respeitadas por todas. E todos têm que promover os direitos do cidadão, os direitos fundamentais do cidadão. Atenção, existem os direitos fundamentais do cidadão e por cima delas temos os direitos humanos, que são invioláveis. O direito à vida, o direito à saúde, o direito a acesso à informação e a tantas outras coisas. Hoje paro por aqui e vamos regressar com outro tema. Desde já, desejamos um bem-aja para si.